Boa tarde a vocês, sejam bem-vindos à Casa do Pai. Vamos dar sequência então às nossas palestras que estão sendo gravadas para que essas palavras possam servir para provocar em alguém as mudanças necessárias para a grande libertação. Muito bem. Muito se fala em salvação, em libertação nesse mundo. Eu vou falar hoje sobre o processo da libertação. Para que nós possamos nos libertar de tudo que nos prende, nos atrapalha nesse mundo e começar a grande ascensão da consciência, nós precisamos primeiro vencer as forças da matéria, do nosso corpo. Seria vencer então, ter o controle do nosso corpo. Segundo, vencer o programa chamado mente. Vencer a nossa mente. E terceiro, fazer a limpeza de tudo que eles deixaram como registro em nós, o ser humano ou o espírito imortal. Então essas três coisas precisam acontecer para que haja libertação. Libertação significa o quê? Que você não tem mais compromissos com ninguém de fazer ou deixar de fazer. Ninguém mais tem compromissos com você de alguma obrigação que tenha de lá para cá. Então você está, no verdadeiro sentido, livre para fazer suas escolhas, para escolher do jeito que você quiser, e você também terá outra capacidade de escolher. O que acontece hoje é que na escuridão em que cada um está, as pessoas escolhem aleatoriamente sem saber o preço que vai pagar. Se vocês observarem nesse mundo, tudo que você escolhe tem um preço. Tudo tem um preço. Se seja um relacionamento, se seja adquirir um bem necessário a você, se seja realizar um concurso que você quer, uma vaga para ganhar seu sustento, tudo tem um preço para isso. E quando você não sabe escolher, como eu disse, escolhe aleatoriamente, sem entendimento disso, do preço, você acaba se endividando com tanto preço por causa das escolhas. E isso impede a libertação. Libertação é o que mais o ser humano deseja nesse mundo. Depois da consciência. A libertação acontece depois da consciência. Depois da consciência vem a capacidade de fazer escolhas perfeitas para você. E a partir daí você então pode viajar em direção à busca da perfeição. Nós não estamos aqui buscando perfeição agora. Estamos buscando acordar e nos tornar conscientes para saber fazer escolhas e aí sim caminhar na nossa estrada verdadeira e a partir daí ter condição de buscar a perfeição. Muito bem. Primeiro, você tem que ter o controle do seu corpo. Porque o nosso corpo, ele tem a capacidade animal de nos dominar. Se você não tem, primeiro, consciência da existência dele e de você. Somos dois em um, sempre será assim. Primeiro, você tem que ter consciência disso, que você existe independente dele. Ah, mas como é que eu sei disso? Muito fácil, saia dele e olhe para ele, que você vai ver então o seu corpo e ver que você não é ele. Você vai ver o seu corpo deitado no chão e você aqui em pé. Então muitos conseguem isso até por fatos aleatórios, sem planejamento nenhum, e muitos conseguem planejando e fazendo exercício para isso. Isso chama sair do seu corpo, sair da sua matéria. Então você tem a comprovação que você não é ele, nem ele é você. Você possui um corpo, mas você não é o seu corpo. Muito bem. Nesse caminho da libertação, você precisa ter o controle, o domínio do seu corpo.
E aí você vai enfrentar, inclusive, registros de todos os tipos, registros, inclusive, ancestrais naquele rio de sangue, daquela matéria, daquele corpo que você pegou. Ele vem numa linhagem, desde os avós, bisavós e até ancestrais mais longes, passando registros para ele em termos de DNA, de matéria, mas também passando registros energéticos que não estão no DNA, mas estão no campo que circunda as células e o DNA. Esses registros, inclusive, a ciência tem dificuldade de ainda lidar com isso, mas no futuro será equacionado e será visto esse registro da periferia energética do próprio DNA, que constitui um corpo que a ciência não tem como analisar ainda. Mas traz registros que vão passando ao longo do tempo para o DNA e vão acionando fatos pretéritos que você vai ter que limpar também. Esse limpar significa curar você, curar feridas de entendimentos errôneos, de passados longínquos ou mais próximos. Você vai ter que limpar isso para atingir a libertação. Tem a ver com religião? Não. Não há absolutamente nada necessário você ter religião para isso. Você tem que ter, primeiro, conhecimento disso, de você, do seu corpo, da necessidade do controle. Segundo, ter conhecimento da mente, ter certeza dela, saber ver a mente trabalhando e saber você vendo a sua mente. Ver a minha mente? Então como que é isso? Isso é muito estranho, tá? Vamos então abrir aqui um pouquinho para entender a mente. O que é a mente? A mente é um programa instalado que está na frente do ser humano com seu raciocínio, está na frente com pensamentos aleatórios, totalmente estranhos e sem controle, que foge das suas necessidades, dos seus fazeres diários que você raciocina e pensa. Por exemplo, se você pensa que amanhã você tem que pagar uma prestação do teu carro, isso não é a mente, isso é você tomando providência da sua vida. Mas se você pensa assim, quando eu for pagar a prestação do meu carro, vai vir um carro em alta velocidade, vai me atropelar, eu vou ficar aleijado, eu vou para o hospital, eu vou ter um amigo para me visitar, e se eu morrer, talvez eu possa ficar inválido numa cama, e você vai, a mente vai, isso é a mente já tecendo uma série de coisas só para ver você desesperado. Isso é a mente. Porque primeiro, temos que entender o que é o pensamento. Raciocínio é uma coisa, pensamento é outra. Há um rio de pensamento. A internet foi criada com base nesse rio de pensamentos que passam pelo mundo afora. São redes, em ondas que passam pela cabeça, pelo cérebro das pessoas, e você pode segurar aqueles pensamentos que te interessam ou não, ou deixá-los ir embora, ou não permitir que eles fiquem. Então a mente, ela tem o poder de segurar pensamentos que interessam a ela e manipular isso dentro da sua cabeça. Porque os pensamentos seus são direcionados à sua vida, aos seus interesses imediatos. Ou as lembranças que você teve, que você lembra de fatos passados, e são seus. É o seu arquivo. Mas fora desse arquivo, tem a internet do mundo dos pensamentos que passa o tempo todo. De repente vem um pensamento assim, minha mãe vai ser atropelada tal dia, porque tem alguém nessa internet pensando isso, ou aconteceu, e está na rede. Isso passa pela sua cabeça e você, se não estiver alerta, você pega isso e segura. Minha mãe atropelada, será um aviso? Então minha mãe vai ficar aleijada? O que vai acontecer? Ou um câncer?
Você vai pensando nas coisas, porque a mente gosta de trabalhar com coisas drásticas, terríveis assim. Dificilmente ela trabalha com uma coisa maravilhosa para você. Ela trabalha com coisas só para te causar um drama emocional mesmo. Ela gosta do mundo emocional, ela gosta de causar drama mesmo. Então, quando eu estava explicando nesse instante ainda, uma pessoa aqui, como você é capaz de ver a sua mente. Todos têm capacidade para ver a mente. Depende, assim, de se preparar para isso e ver a mente atuando. Primeiramente, qualquer um pode sentar na sua casa, relaxa um pouquinho ali, uns minutos, e diz assim, eu quero ver a minha mente atuando agora. É como se você tivesse postado aqui um pouquinho atrás da cabeça, um pouco atrás mais do cérebro, e você olhando para a tela que fica aqui escura na testa, olhando dentro. Você fecha os olhos e você fica olhando. Quando você fecha os olhos, você vê uma tela escura aqui. Vocês podem fechar o olho e vocês vê. Uns vê um pouco mais claro, outro mais escuro, mas há uma barreira aqui, logo atrás aqui da sua testa. Muito bem. As imagens surgem aí. Quando você está postado aqui atrás, que até a física quântica já começou a trabalhar isso aí, chama-se o observador. Quando você é o observador, então você fica aqui atrás olhando, com os olhos fechados, olhando essa tela. E você pode desafiar a sua mente. Eu quero ver agora você criar uma imagem. Vocês vão observar que vai começar um movimento de energia assim, e vai parar tudo. Não vai aparecer imagem. Lá daí um tempo, vocês podem começar a aparecer uma coisinha no canto da tela, assim, às vezes uma cabeça de alguém, uma imagem de um bichinho. Você fala assim, já sei, você começou a criar. Então, quando a mente percebe que você está vigiando, ela se recolhe. Daí um tempo, se vocês esperarem, vai começar a ver uma coisa como se fosse um pensamento de vocês. Uma imagem assim. Um cachorro passando, carregando um pedaço de carne. Aí vai levar para alguém. As imagens mais absurdas do mundo. Aí você diz, pare com isso. Pare. Não quero nada, eu quero essa tela branca. Não quero a mente, você faz assim, você mente, eu não quero você criando nada. E você determina que ela não cria. Poucas vezes que vocês fizerem isso, a mente vai começar a parar de criar imagens escabrosas. Se vocês observarem, a mente cria essas imagens malucas. Ah, se eu matasse fulano, cortasse o pescoço. Se eu fizesse isso, aí eu vou ter um filho, então ele vai nascer aleijado. Essas coisas malucas da mente, ela adora criar isso. Se vocês observarem, é quando vocês estão, primeiro, mais relaxados. Segundo, a pessoa está meio deprimida. Aí começa a vir encher a cabeça com aquelas imagens. Tá certo? Aí a mente aproveita. Quando você não está alerta, ela começa a criar imagem. Começa. Quando você desafia a mente, assim, eu quero ver você criar, eu estou olhando. Então, esse exercício você faz. Ah, tá. Não apareceu nada. Tudo bem. Aí tá. Levantei, comecei minhas coisas, estou mexendo aqui, de repente começa. Se eu quebrasse meu dedo, nossa, será que eu ia para o hospital? Tem um hospital aqui perto? Aí se eu quebrasse meu braço, se aparecesse alguém aqui e me assaltasse, e começa. A mente adora trabalhar isso, mas eu pergunto a vocês, o que há de interesse na sua vida, planejado, o seu trabalho, o que você tem que cuidar da sua vida, o que há de interesse de uma pessoa entrar na sua casa para te assaltar? Isso é uma criação da mente, não é sua. Isso não tem interesse na sua vida, não está na sua vida você lidar com um assaltante, com uma pessoa que vem te assaltar, não está. Não faz parte da sua vida. Isso é colocado na sua vida quando você permite a mente ficar trabalhando isso. Aí o que acontece? A mente faz uma atração daquilo que ela cria, quando você acredita que é você que está pensando, que é você que está montando toda essa estrutura.
Note bem que há uma divisão muito sutil aí entre eu e a mente. Entre eu e a mente. Preste atenção nisso. O maior engano, digamos assim, engano do ser humano é quando ele pensa que ele é a própria mente. Quando você se identifica com a mente, você está perdido. Tudo que ela atrai, você vai vivenciar isso, você vai viver, você vai passar por aquilo. Então, o processo da libertação tem a ver com o controle da mente. Tem a ver necessariamente com você dominar a sua mente. Você não permitir que ela crie para você futuros que não existem, na verdade, no seu planejamento. Não está no seu caminho, mas a mente pode criar e se você identificar com ela, vai ser seu. Acidentes que a mente cria toda hora para você, não estava no seu caminho. Eu já falei das possibilidades aqui, tudo é possível acontecer. Mas um acidente, às vezes, está na última colocação e a mente vai criando imagens desse futuro, às vezes desagradável demais, e você acredita que você é que está pensando, você está o tempo todo energizando aquilo, mas não é você. Você apenas está colado com a sua mente, achando que é você. E a mente sua vai arrastando aquele futuro muito distante, que possivelmente nunca ia acontecer, para o presente de agora. E você vai passar por aquilo. Está vendo como é que essa história do destino muitas vezes tem a ver com isso? Construção sua, atração sua, porque você permitiu que a sua mente energizasse isso bastante, você acreditou que era você que pensava, e ela criou e você vivenciou. A libertação tem a ver com isso, você tem que ficar livre da sua mente. Você não permite jamais que a sua mente, você não permitirá jamais que a sua mente crie futuros para você, crie fatos para você, de forma alguma. Você que está no controle, você decide. Vocês compreenderam como é que você, colado com a mente, ela pode conduzir você, criar para você os fatos os mais desastrosos possíveis? Porque, vamos repetir aqui, quando a mente cria e você acredita naquilo, aquilo passa a ser seu. Seu objetivamente, agora. Então, o maior drama nosso é crer nesse programa mente, que na verdade não somos nós. Quando você vai se tornando, vai acordando, se tornando mais consciente, você percebe que aquilo não tem nada a ver com você. Que um mar de pensamento que passa nessa internet invisível aqui, não tem nada a ver com você. Eu pergunto para vocês, vou falar de outro mar. Eu pergunto, todo esse mar de imagens e som das televisões do mundo inteiro e das rádios, tem a ver com nós? Com você? Tem a ver com vocês? Com a vida de vocês? Não tem, mas passam por aqui. Quando que vocês vão acionar isso? Vocês vão participar? Quando vocês compram um aparelho, falam, não, eu quero participar desse mar de imagens aqui. Aí você liga seu aparelho de televisão, vai entrar na sua casa e você vai participar emocionalmente, vai ver aquilo que você gosta, você vai até tomar partido, é num jogo de futebol que você vê as imagens, tudo você toma partido, enfim, você se envolve emocionalmente com aquilo que você permitiu, ligou. Engraçado, e por que a mente você ainda não descobriu isso? Que a mente é a mesma coisa. Há um mar de pensamentos passando por aqui, carregando imagens, carregando tudo, energias, e que nós temos que ter o cuidado de não permitir que esses pensamentos habitem em nós. O mundo inteiro tem, nesse momento, tem pessoas, bilhões de pessoas pensando em morte, pensando em ganhar dinheiro, pensando em ser feliz, pensando em tirar a vida de alguém, enfim, pensando tudo.
Agora, será que tudo que as pessoas pensam é bom para você? Você quer participar disso? Você quer participar disso? Você quer participar de um linchamento que está havendo lá num país do Oriente, por exemplo? Você quer participar daquela guerra, do sofrimento? E esses pensamentos estão todos passando aqui com imagem. Você chega até, muitas pessoas chegam a perceber até cheiro desses pensamentos que passam carregado de emoção, de sentimento, de ódio, de raiva. Aí estão passando aqui na rede. Aí você permite que a sua mente pegue isso, traga para dentro de você e comece a elaborar. Já pensou? Você lá também, nessa guerra, aí tomando tiro, aí você perde um braço e a mente vai criando. Ela cria as coisas mais escabrosas do mundo, tudo. Tudo a mente carreia para você. A mente, inclusive, é responsável pelos sonhos, esses sonhos malucos, né? Passa aqui um cachorro com a cabeça de um elefante, mas o que é isso? Aí você começa a vivenciar aquilo em sonhos, a mente é o seu cérebro descarregando aquelas imagens que não servem para nada, que a mente vai carregando para dentro de você. Eu tenho, assim, uma dúvida, né? Porque a nossa mente, quando a gente está dormindo, também ela libera o Isso. subconsciente, né? Também. Assim, como diferenciar? Porque já que o mundo espiritual fala com a gente, Isso. através de simbologia, né? Perfeito. Como diferenciar uma simbologia de uma liberação do nosso subconsciente? Primeiro, muito boa pergunta sua. Primeiro, o chamado sonhos, né? Tem dois tipos de sonho, Luiz. Primeiro, um sonho, que as pessoas chamam de sonho, que ele não tem sentido algum. Você está aqui, de repente cai um pedaço do céu na sua cabeça, aí abre um buracão aqui, aí sai um monstro terrível, sabe? E você vê na televisão o tempo todo, né? Então, vai guardando aquilo tudo aqui dentro, você tem que liberar aquela coisa, aquela sujeira toda que está aqui dentro. E você vê a notícia, a sua mente já cria a imagem da notícia, né? De um acidente terrível, você começa a ver aqui dentro essa criação. Então, você precisa liberar disso. Isso não tem sentido, você não participa. É como se fosse um espectador vendo uma cena, a coisa acontecendo, e sem sentido, sem sequência, sem história. Esse é um sonho que as pessoas chamam. Você não participa, você pode até sentir emoção, coisa horrível, sentir medo, né? Aquilo lá. Ou às vezes até pode estar, você sentir que aquilo está envolvido em você, um monstro abre aquela bocona, te engole, tudo. Isso é coisa que você vê em filme e ficou arquivado, precisa ser liberado dessas imagens de você. Isso é sonho. Agora vamos o que chamam de sonho e não é sonho. Você está lá de repente, tranquilo, numa paisagem, aquela coisa bonita. Chega, por exemplo, uma pessoa, começa a conversar com você e começa a falar da sua vida, Luiz, de coisas que você pode melhorar para consertar a sua vida, sabe? Começa a falar disso. Luiz, presta atenção. Você tem uma coisa que você come, por exemplo, que sempre que você come te causa mal. Observa isso. Isso nunca é sonho. São instruções que a gente sai, recebe. Muito bem, essa é uma saída do corpo que você estava lá e recebeu uma orientação sobre alimentação. Você pode também estar lá e de repente chega lá o seu avô, que já faleceu há 10 anos, há muitos anos, e te abraça, e você abraça ele, ou um pai, ou uma mãe, você abraça aquela felicidade, e aí fala das coisas e tal, e ele conversa com você e você acorda. Então, essa saída do corpo também, ele é muito vívido, ele é muito real. Ele é real, você fala coisas que você falaria aqui. Às vezes você encontra uma pessoa, você pede desculpa a ela lá fora, coisa que você faria aqui também, que você tem vontade de fazer. Isso nunca é sonho. Você está fora do seu corpo, vivendo nessa outra dimensão extrafísica ou espiritual, que é a realidade mesmo de onde nós viemos. Quer queiramos ou não, acreditemos ou não, não faz diferença. Viemos de lá e vamos retornar para lá. E é esse aí que traz. Já tive um negócio desse, aí você escuta uma coisa do outro lado, aí é aquela coisa de, então é isso, não posso esquecer, aí quando você volta, Isso. Só lembra até a parte que você não podia esquecer, o resto você não... Exatamente.
Outra coisa, Luiz, é quando você está fora do corpo e te dá as chamadas experiências simbólicas, é uma linguagem espiritual, é a linguagem do simbolismo. É a linguagem assim que o ser humano, sem conversa nenhuma, você conta uma história, dá uma informação só com imagens. Você sai, de repente, você vê uma árvore e uma cobra no galho da árvore olhando para você, abre a boca, põe a língua para fora, e você passa e a cobra fica lá naquele galho, você tem um certo medo dela, e você vai. Dentro do simbolismo criado para o ser humano, uma cobra sempre representa uma traição que está ao seu redor. Sempre. Mas, por acaso, você passa, tem uma árvore, está cheio de cobras por todos os lados, aí o simbolismo já é outro. As cobras por todos os lados significa uma grande aquisição de conhecimento e sabedoria. Muitas cobras. Você entra numa casa cheia de cobras por todos os lados, você passa perto das cobras e nenhuma te ofende. E as cobras passam por lá e nem olham para você. Isso, é claro, é outro simbolismo. É uma grande sabedoria que você está adquirindo. Tá certo? Outra simbologia muito perfeita também. Porque quando nós começamos a ser alunos, aprendizes da saída do corpo, que você começa a aproveitar isso como sabedoria, como aprendizado, como conhecimento, também de lá é providenciado para você companheiros, acompanhantes, que é para te orientar ali para você aprender o máximo. É como se você fosse já assim, escalado como um aluno do mundo espiritual, para você aprender mais rápido e andar mais rápido aqui. Então, por exemplo, se você vai caminhando por uma estrada, aí tem uma casa, você entra nessa casa e tem muitas fezes pelo chão, sempre é uma confusão assim nos próximos dias. Não tem como, uma confusão com você. Envolvendo pessoas, coisa desagradável, sempre é confusão. E você entra numa casa, por exemplo, cheio de baratas e ratos passando, sempre a conversa é fofoca com você. Problema sério de gente falar de você e dar confusão por causa de conversas sem fundamento. Tá certo? Caracteriza também do problema de baratas, ratos, insetos dentro de uma casa. Conversas sem fundamento que alguém faz de você e que gera um problema sério, é isso. Então, o mundo espiritual, ele é muito rico esse mundo das imagens para passar as mensagens. Por exemplo, se você, de repente, você acorda lá fora, você se vê lá fora, você está montado num touro, por exemplo. E aquele touro atravessa mata, atravessa rios. O que isso significa? Dentro do simbolismo significa o quê? Que você está com uma grande firmeza nesse momento, que o que você está fazendo aqui na sua vida está te trazendo uma grande segurança. Você pode continuar, é firmeza mesmo, não tem problema. É segurança. Se você sai do seu corpo, por exemplo, e encontra uma bela árvore, uma águia, olhando para você, a águia sempre tem um simbolismo assim, do saber, da sabedoria. É que você está num processo de despertar o conhecimento, de adquirir conhecimentos maiores, muito até além desse mundo, do que é ensinado aqui. Você está envolvido nesse processo agora. E isso é muito bom. Uma águia sempre tem um símbolo da sabedoria, do conhecimento que você está envolvido naquele momento. Muito bem. Eu tenho um sonho que é recorrente desde que eu era criança, né? E até hoje, eu sempre sonho com cemitério, sempre à mesma hora, que é sempre assim, quando não está ainda não é noite e nem é mais dia. Sempre, e assim, não faz medo e são sempre muito bonitos. Desde criança eu sonho
esses sonhos. Sempre um diferente do outro. Mas sempre, sempre. Pelo menos uma vez por mês tem esse sonho. Os sonhos recorrentes, eles têm, em quase sua totalidade, origens em vida passada. Então, e geralmente quando você sai do corpo, ou mesmo no corpo, você tem essa é como se fosse uma vidência que você vê, mesmo dentro do corpo, você naquele momento em que você está um pouco dormindo e pouco acordado, né? Você costuma ter essas visões que é tipo fosse uma vidência que abre e você vê, ou se não, fora do corpo mesmo. Você é levado a vivenciar aquilo para ver se você consegue lembrar e tirar aquele registro. Se for ruim, se for bom, é uma coisa assim que você, como pessoa, se preencheu naquele momento de uma grande alegria e você procura vivenciar aquilo de novo. Até um dia que você lembrar, você não vai sentir falta mais. Então, por exemplo, você está sempre entrando no cemitério, ou nessa vida, como criança, você foi levada e você teve uma grande alegria naquele momento ao entrar no cemitério, ou foi um processo de perder o corpo noutra vida, em que foi muito bom para você. Você teve uma grande felicidade porque tinha tanta gente te recebendo, e foi um momento assim feliz para você, apesar de perder o corpo. Você sentiu uma grande felicidade. É um desses fatos, ou de criança ou de outra vida. Não tem jeito. Pode ter a ver também com a linha, com o trabalho? Não, não, absolutamente não. Isso aí é registro de vida passada, porque quando você está vinculado a um trabalho, eles te levam um momento num lugar, mas sempre diferente, situações diferentes, o sentimento também que você tem pode ser diferente, não é uma coisa recorrente. O recorrente significa o quê? Que existe no seu corpo, um dos seus corpos energéticos, que está registrado esse fato. Enquanto você não vivenciar isso a totalidade e entender por que ele existe, não apaga o registro. O processo da libertação tem a ver, que é a terceira etapa que eu estava explicando, com apagar os registros que ficam das outras vidas que te atrapalham. Os dramas que nós vivenciamos aqui, grande parte deles são repetições, porque o registro está pulsando e você está dormindo, você repete tudo aquilo de outra vida. Mesmo numa vida diferente, com novas roupagens, tudo, você tende a repetir aquilo que o seu corpo astral está pulsando o registro. Tipo assim, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Aí você, sem perceber, se envolve nas mesmas situações. Por que isso é permitido? Para que nós acordemos e providenciamos logo desmanchar isso. E a melhor forma de desmanchar um registro sofrido, pode ser de uma morte passada, de uma doença grave, de uma terrível traição de alguém que você gostava, a melhor forma é você ver isso, entender isso, compreender e aceitar isso como uma coisa que já passou. Aí vem o desapego, você desapega daquele sentimento ruim que você teve. Porque o desapego, gente, é o melhor cicatrizante que tem, é o melhor analgésico que tem para todas as dores. Você desapegar daquilo. Desapego está muito ligado ao perdão também, né? Ele tem uma ligação estreita com o perdão. Quando você desapega de uma opinião sobre você, você também perdoa a pessoa que falou mal de você, que te caluniou, você desapega, você perdoa e desapega daquele sentimento ruim que você tinha contra a pessoa. Você desapega. Ao perdoar, você faz o desapego. Então, neste processo de libertação, você tem esses 3 passos. O controle do seu corpo, que você precisa fazer. O acabar praticamente, ou dominar, ou acabar com a mente sua, ser você o tempo todo. Isso é possível. Com o passar do tempo e prática, você pode acabar com a sua mente. Ela praticamente não existe em você. Você só vai pensar aquilo que interessa a você, que tem a ver com você.
Por exemplo, o seu projeto, você tem um projeto de vida, né? Não, eu quero fazer isso na minha vida, eu quero chegar a tal ponto. Então você vai pensar sobre isso sempre, o passo que eu estou dando, eu já caminhei, tá? Estou devagar, eu tenho que acelerar, eu tenho que fazer mais. O que eu tenho que fazer mais? O que interessa a você? O que eu posso para me melhorar, por exemplo? Eu tratar com mais carinho as pessoas que estão ao meu redor, eu ter mais paciência, o que eu tenho que fazer? Isso é você raciocinando sobre, não é a sua mente. A sua mente falaria assim, dá bola para isso não, a pessoa que está perto de você, se quiser, se dane. A mente age assim, né? Se achar ruim o que você falar, deixa para lá, vai viver a sua vida. Sua mulher achou ruim, deixa para lá, o problema dela, para que casou com você? A mente é assim, né? Para que ela casou com você? Deixa para lá. O ser humano não, ele se importa com tudo, com todas as pessoas, ele quer criar um ambiente em que ele possa subir sem deixar mágoa, sem deixar ressentimento com ninguém, sem deixar ninguém para trás preocupado, sabe, com alguma obrigação com você. Você quer deixar tudo certo por onde você passar, você não quer deixar mágoa, não quer deixar ressentimento. E também você também não vai exigir que as pessoas batam palma para você, você também não está preocupado com isso, você quer deixar tudo em paz, por onde você passar. Você não quer desequilibrar situações alguma por onde você for. Então, quando você pensa assim, é você, não é a sua mente. Quando você pensa, por exemplo, no seu alimento, do teu corpo, quando você pensa comer o melhor alimento possível, o menos processado, o mais natural, não é a sua mente, é você que está preocupado com o seu corpo. Está entendendo? Quando você cuida de você, quando você está preocupado em, não, eu tenho que manter meus compromissos ali, de pagar minhas coisas, né, tal, eu recebo tal dia, isso é você, não é sua mente. Então, quando você passa a raciocinar só com o que envolve você, quando você deixa de preocupar lá com a pessoa que você conhece, tá vendo? Tá aprontando lá, isso não vale nada, ele vai acabar quebrando a cara, aí já não é você mais. Aí é sua mente que já começou a entrar no meio. Mas quando você diz, não vou mais preocupar com a vida dos outros, cada um tem direito de conduzir sua vida do jeito dela, é você cortando sua mente em pedacinho. Você está retalhando ela e dizendo assim, eu comando, eu mando. Mas eu quero falar, eu vou comentar só um pouquinho daquela mulher lá, que é a sirigaita que aprontou aquele negócio. Eu vou comentar só um pouquinho assim. Não. E às vezes você distrai um pouquinho quando vê a língua tá até, tá? Fulano aconteceu isso. Escorregou, a mente pulou na frente, você de repente está soltando a palavra maldosa contra alguém. Isso é perder o controle. Quando você está no controle mesmo da mente, ela trabalha ali, ó, na unha. Você não deixa ela escorregar. Ela pode estar ali, mas você segura ela o tempo todo. É você sempre. É como se você tivesse com uma tensão ligada em você que não permite deixar a mente solta. Ela está presa ali mesmo, segura. Gente, isso é caminho de libertação. Isso não precisa de religião, não precisa de nada, é só vontade. Eu quero. Um dia eu falei aqui sobre esse grande ensinamento de você cortar as amarras que nós temos com tudo, com as pessoas, com o mundo, quando você vai cortando o que te amarra aqui. Então, por exemplo, se você faz uma promessa para alguém, você amarra você. Já atrapalha a sua libertação. Se você promete uma coisa a uma pessoa que você vai cumprir daqui a tempo, ou se você não cumprir, você está amarrando você, atrapalhando toda a sua libertação. Por causa disso. Se alguém te promete uma coisa, faz um compromisso com você, e você fala assim para a pessoa, vou esperar então, viu? Sua promessa. Você vai cumprir quando? Não, daqui 1 ano, daqui 6 meses. Estou esperando. Pronto. Você permitiu que uma outra pessoa amarrasse você. São os laços que nos prendem nesse mundo, é esses laços uns com os outros, de promessa
de não fazer, de fazer. Aquela amiga sua, na hora da morte, de um acidente terrível lá, ela tem um filho pequeno e diz assim: Ediana, me prometa, cuida da minha filhinha para mim. Aí você fala assim: tá, eu vou cuidar. Pronto. Você deu sua palavra, a sua libertação depende disso já. Você cumprir esse compromisso. Então isso é amarração. O que nós ofendemos alguém e a pessoa cria um ódio contra nós, é uma amarração também que você tem que desatar esse nó. Isso, a sua libertação significa não ter nada, ninguém contra você, nem você contra ninguém, que você pode subir a escada tranquilo, tranquila, ninguém vai pegar no seu pé, você vai porque você merece, você fez, você construiu. Não é favor de Deus, não é de Jesus, não é favor de nenhum guia espiritual, você construiu a sua escada e a sua subida. A libertação é isso. E é um trabalho, o bom é que é um trabalho seu, individual. Você não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém, é a sua vontade. Eu quero fazer isso. Eu quero conquistar isso. Agora é a maravilha. Quando você atinge a sua libertação, eu já disse aqui o que ninguém conhece, que é o 13º signo do zodíaco, né? Quando você atinge a libertação, você entra no último signo, o 13º, que você sai da roda do sofrimento, você não participa mais do sofrimento, sabe, daquelas coisas que tudo te atinge, você está envolvido, você sai. Se você está aqui, você está só para acrescentar, ajudar, trazer coisas para as pessoas, mas você não está para sofrer mais. Porque você também já está no 13º signo, que são poucos, mas é seu, você conquistou. A saída desta roda, porque na verdade os signos, gente, era um estudo antigo, hoje não, mas era um estudo muito antigo que tinha, que mostrava às pessoas onde elas estavam, o que tinha que fazer e por que estavam ali. Então mostrava todos os pontos fracos de cada um, dependendo do ponto que você estava, e que você tinha que trabalhar aqueles pontos fracos. O que é um ponto fraco, por exemplo? Ter medo, por exemplo, de tudo, ter medo da vida, ser medroso, isso é um ponto fraco. O que é o outro ponto fraco? Não aceitar, ter raiva de qualquer coisa que faça com você, você ter raiva da pessoa, ter raiva do mundo, ter raiva dos bichos, da natureza, são pontos fracos a ser dominados. Então, quando você domina todos esses pontos fracos, por que você vai ser de um signo comum? Você não é mais. Você já está no 13º. Você já está na posição do rei Arthur e não dos cavaleiros, dos 12. Você já está saindo numa situação já de estar numa posição não igual a ele, mas semelhante a de um Cristo, porque você já venceu tudo. Os apóstolos trabalham para você, mas você não trabalha para os apóstolos. Você está acima deles. Então você é o 13º. Então nesta equação divina do 12 e do 13, você já saiu da roda, você atingiu a libertação, onde você determina o que você quer ser, como quer ser, quando quer ser. Hoje não, tudo é determinado para o ser humano, porque ele está dormindo, não sabe o que faz. Quem falou isso? Não fui eu, foi o mestre na cruz. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Se não sabe o que fazem, é porque está o quê? Está dormindo. Quando eu digo que a pessoa não sabe o que faz porque está dormindo, os escritos antigos dos grandes filósofos, todos falam disso. E se você não sabe o que faz porque está dormindo, significa o quê? Se você estiver acordado, você sabe o que faz. Se você está acordado e sabe o que faz, então significa que você tem o conhecimento do que pode e o que não pode fazer. Você só não usa esse conhecimento porque está dormindo. E uma pessoa dormindo
ela pode fazer muita coisa, botar até a mão no fogo, está dormindo, joga, machuca, ela não sabe o que faz. Pode ser um sonâmbulo, levantar, cair da janela, machucar. Isso é a pessoa que dorme. Então, quando o ser humano está, como ele está, em sua grande maioria, dormindo, as pessoas fazem o que não podem fazer, ou não deviam fazer, ou podia fazer de outra forma. Isso tem a ver, então, com as escolhas que cada um vão fazendo. Que quando você atinge a libertação, as suas escolhas são perfeitas dentro do que você veio fazer, tem que fazer, do seu caminho, do seu objetivo. A libertação é isso. A libertação não é outra coisa. Muitas pessoas me falam assim, mas a minha libertação, então, se eu atingir a libertação, eu não preciso mais vir nesse mundo, tomar um corpo aqui, passar por isso. É outro engano das pessoas que acham que atingiu um certo nível, não vai usar um corpo desse. Eu digo que isso aqui é uma coisa divina e é maravilhoso usar esta roupa. Nós sempre vamos querer estar numa matéria. A gente fala que não quer porque a gente olha para o mundo, às vezes olha para a nossa situação, nossa matéria não está respondendo. Você está vivenciando uma situação que te traz algum desgosto. Então você, eu quero sair disso, não quero voltar mais. É porque você está olhando para agora. Mas pensa você num corpo perfeito, fazendo um trabalho maravilhoso que te dá muita alegria, te dá prazer, fazendo um trabalho que te engrandece cada vez mais. Você imagina se você não queria estar aqui. Tem certos prazeres da matéria que o ser humano gosta de estar aqui para poder usar quando está com a matéria. Pode ser comer alguma coisa muito deliciosa que só na matéria ele é capaz de realmente sentir a verdadeira essência, porque como espírito ele não tem como avançar nessa dimensão física, só com a roupa. O mergulhador só consegue ir em altas profundidades com o quê? Com o escafandro, com a roupa de mergulho. Assim somos nós, só conseguimos mergulhar profundamente na matéria se tivermos esta roupa preparada. Certos prazeres que o espírito tem, ele só pode ter usando esta roupa. Então nós sempre vamos querer estar aqui ou em outro mundo usando esta roupa. Nós não vamos só quero ficar lá no mundo espiritual. Será que você vai querer ficar lá? E sempre que a grande realização está aqui, a grande luta, você que quer ficar fora dessa luta maravilhosa aqui de construir cada vez mais coisas boas, inclusive para os outros, além de construir para você. Tem uma sutileza aí muito interessante que, se nós somos criados, como diz Aristóteles, com esse conhecimento todo aqui dentro, Platão também falava disso, dos conhecimentos que a alma já tem antes de estar nesse mundo. Tem uma sutileza muito importante aí do conhecimento que nós temos como espírito. Esse conhecimento, ele precisa ser trazido para se tornar disponível pela matéria. A matéria é que permite que nós pegamos esse conhecimento e abrimos. É como se fossem livros de uma biblioteca, que nós precisamos da matéria para abrir os livros, do que nós já sabemos, mas não sabemos que sabemos. Precisamos da matéria para abrir o conhecimento. E essa abertura significa o quê? Vivenciar esse conhecimento para se tornar real. O que nós aprendemos no nosso mundo, universidades, escolas, não é real. São notícias do conhecimento. Quando você pega aquilo e vivencia com você, passa mesmo para a sua matéria, você então sabe do conhecimento. Você tem o conhecimento. Vou dar um exemplo para clarear muito, que a Diane está aqui coçando o rosto, não estou entendendo muito essa coisa. É o seguinte, Diane,
Se você vê uma propaganda na televisão de um perfume maravilhoso, Acqua di Fiori, delicioso, sabe? Dolce Gabbana. Aí você vê aquele perfume maravilhoso. Será que você sabe o que é aquele perfume? Você tem o conhecimento dele só de ver na televisão ou ver um vidro? Pega o perfume e passa em você. Passa atrás da sua orelhinha para você ver. Você vai saber o que é o perfume. Entendeu? Você vai vivenciar o cheiro na sua pele, o perfume entrando ali, entrando na sua corrente sanguínea, chegando nas suas narinas, vai te causar uma emoção de sentir aquilo. Você vai ter o conhecimento do que é aquele perfume para sempre. Está entendendo? Enquanto você vê ou vê o vidro numa perfumaria, você ainda não sabe o que é o perfume. Então, quando alguém te ensina sobre as grandes leis, lá numa escola, as leis do mundo, enquanto você não vivenciar aquilo, estar numa lei daquela, por exemplo, alguém fala assim, ser bom para as pessoas é uma coisa muito boa. Você só tem prazer em ser boa. O que é isso? Ser boa para as pessoas, eu vou ter um prazer imenso. Como que é isso? O dia que você fizer uma bondade para uma pessoa que está precisando tanto, e que aquela pessoa, naquele momento de sofrimento e lágrimas nos descendo nos olhos, e ela transformar aquilo num sorriso e olhar para você, e você ver a gratidão nos olhos dela, você vai entender o que é a bondade. Ser bom para alguém é muito bom para você. Você vai sentir uma energia tão boa que ela transmitirá no seu olhar para você. Então você vivenciou o que é a bondade. As pessoas vão falar, por exemplo, de uma tristeza muito grande, de um sofrimento, de perder um parente, aquela coisa, pessoa que você gosta muito. Você, deve ser horrível. O dia que você perder alguém que habita seu coração, você nunca mais esquecerá do sofrimento. Aí você saberá o que é o sofrimento de perder alguém muito ligado a você que está aqui dentro. Está entendendo o que é vivenciar para ter o conhecimento? Você sempre vê falar de uma mãe desesperada quando tem um filho doente que não consegue achar um meio de resolver e o filho está doente e a mãe, aquela incômoda, nem dorme de noite. Você só vai saber quando você passar por isso. Não é, Selma? Aquela dor assim de ver seu filho ali, você não consegue, não resolve, e o médico não resolve, e você naquele sufoco, naquela dor. Enquanto você vê notícia disso, você não tem esse conhecimento. O dia que você passar por isso, esse conhecimento então estará com você para sempre. É esse conhecimento que está em nós, que nós precisamos ir vivenciando pela matéria e trazendo ele para a grande sabedoria do ser humano. É quando aquela parábola do Cristo que disse do filho pródigo que vai pelo mundo, vai. E um dia você vai voltar então, pleno de conhecimento, de sabedoria e sentar na mesa com o Pai. Isso é a parábola do filho pródigo. Nós temos que ser lançados na vida para poder despertar o conhecimento e voltar pleno de sabedoria. Falar assim, meu Pai, agora sim, eu posso participar da sua obra, porque eu tenho o conhecimento já desperto que o Senhor me deu. Eu fui para a faculdade de medicina, aprendi na teoria, mas hoje eu sei fazer todas as cirurgias necessárias que eu aprendi. Eu participei, eu trabalhei dentro de um hospital. Eu trabalhei numa emergência, eu curei pessoas, eu fiz cirurgias de emergência, eu estanquei sangue, eu fiz suturas, eu juntei ossos, eu emendei, tirei dores das pessoas. Hoje eu sei. Então, por isso que nós somos lançados nesse rio da vida, para fazer esse despertar desse conhecimento. Principalmente o despertar do grande conhecimento que nós somos verdadeiramente irmãos, que nós temos que nos importar uns com os outros, não importa quem seja, não importa que more lá no fim da terra, lá no Polo Sul, no pé do Polo Norte, não importa, nós temos que preocupar com todos, porque todos são nossos irmãos, cada um vivenciando uma situação, despertando um conhecimento, buscando aflorar novamente ali uma sabedoria, mas nós temos que nos importar com todos.
Porque o dia que nós não nos importarmos uns com os outros, nem aqui nós podemos ficar. Temos que ir para o mundo mais animal ainda, para poder aprender. Porque os animais, até os animais se importam uns com os outros. Estava eu ali ontem, de frente aos meus animais, meus cavalinhos que eu tenho ali, quando uma égua começou a passar mal com cólica, todos os animais ao redor começaram a relinchar, me chamando, e eu não tinha visto, que eu estava lá atrás da casa, não estava vendo, e eu fiquei incomodado com aquilo, porque todos os animais relinchavam e pulavam dentro da baia. Quando eu cheguei lá, ela estava toda suada, com a dor terrível de cólica. Eu compreendi na hora. Eles estavam me avisando, falando comigo. Assim que eu peguei ela, que apliquei o remédio, todos silenciaram, ficaram quietinhos. Até os animais se preocupam uns com os outros. Por que não nós que carregamos o amor, o sentimento grandioso aqui, que foi nos dado por essa essência divina, que foi nos colocada de propósito? Está aqui, ó. Desenvolva isso, aumente e multiplique. Porque isso aqui é a semente de tudo, é a semente da ligação uns com os outros, é a semente da ligação com todo o plano espiritual, é a semente do Pai com o Filho. Porque eu e o Pai somos um, já dizia João nos seus escritos. Então, isso é a libertação. É esse domínio da matéria, domínio da mente e a cura de todas essas feridas pelas nossas vidas, nossas maldades que nós já fizemos uns com os outros, nossas quedas terríveis, nossas determinações de homicídios que nós tínhamos poder. Temos que limpar tudo isso e compreender que aquilo é um tempo passado que não pode existir mais. É o tempo do soerguimento, é o tempo da cura, é o tempo da libertação. Porque os dias estão correndo celeremente e nós não temos mais tempo agora. O tempo praticamente esgotou. Movimentos mundiais vão surgir agora de contrassenso do bom senso que estava. Movimentos estão surgindo de quebrar esse bom senso, de quebrar essa harmonia que havia já perigosamente para esses tempos futuros que já estão previstos. Então nós temos que andar rápido nesta cura nossa, porque amanhã pode não haver tempo mais. Muito obrigado a todos vocês e até sábado que vem.